Essa conexão com a CNN Internacional, atualizando as informações sobre o terremoto que atingiu o Japão, um tremor de magnitude 7,5. A população da região costeira já recebeu ordens das autoridades do Japão para saírem de casa devido ao risco de um tsunami. Segundo a agência de meteorologia, esse é o maior alerta emitido desde o tsunami que devastou o país em 2011. Vamos conversar com o Américo Martins. Américo, confesso, quando vê essa informação por volta de 4 horas da manhã, pelo horário de Brasília, automaticamente vem esse receio, vem essa lembrança do que aconteceu em 2011 no Japão. Já veio nesse momento uma mensagem que nos tranquilizou, emitida pelas autoridades japonesas, de que não houve qualquer dano às usinas nucleares do país. O que mais sabemos sobre esse terremoto? E até importante para quem está nos acompanhando, a ativação da memória dos episódios de 2011, do terremoto, de Fukushima. Mais uma vez, bom dia. Olá, Carol, mais uma vez bom dia para você também. Esse terremoto aconteceu em Ishikawa, que fica do outro lado do Japão. Fukushima fica para o lado do leste do Japão e Ishikawa fica a oeste. Mas as memórias estão muito vivas. Vamos primeiro falar do que aconteceu em 2011. Em 2011 nós tivemos um terremoto muito intenso na região de Fukushima, que acabou levando a um grande tsunami, que acabou atingindo ali aquela área costeira no leste do Japão, inclusive afetando muito duramente a usina nuclear de Fukushima. Então as pessoas tiveram que ser evacuadas daquele local e até hoje as autoridades e a população do Japão estão lidando com o efeito daquele tsunami. A usina obviamente foi paralisada, mas existia muita água, por exemplo, que é usada para resfriar ou esfriar, perdão, os geradores nucleares ali, os reatores nucleares. E essa água foi só liberada agora, recentemente, de volta ao mar. Era essa também, esse era o principal preocupação, o principal temor das autoridades japonesas com esse terremoto. 2024 já começando no Japão com um terremoto muito intenso, 7,5 na escala que mede os terremotos, muito forte, e também um alerta de tsunami. Eles acham que as ondas podem chegar a 5 metros, especialmente perto nessa região chamada Noto, perto da cidade de Ishikawa. Mas felizmente, como você disse, não temos nenhuma informação sobre nenhuma alteração com relação às usinas nucleares do Japão que ficam daquele lado do país, mas nós temos imagens muito fortes aí mostrando muita destruição, alguns prédios que foram abalados, algumas estruturas que foram abaladas e inclusive estradas que acabaram mostrando ali rachaduras imensas. Muita gente ali preocupada. As autoridades do Japão emitiram esse alerta de tsunami para vários pontos na costa ocidental, a costa ocidental do Japão, mas felizmente até o momento não temos notícias de mortos, não temos também nenhum problema até agora com essa questão das usinas nucleares e vamos esperar que o tsunami não seja do tamanho que eles estão prevendo, que pode chegar até a ondas de 5 metros, o que poderia causar muito estrago também na região costeira no lado ocidental do Japão, Carol. Américo, quando a gente fala de Japão, em certa medida é um país preparado para lidar com esse tipo de terremoto, com esse tipo de tremor, inclusive com essa intensidade. Sim, sem dúvida. Eles têm uma legislação, inclusive, para a construção de prédios, para até o treinamento das pessoas. As pessoas são avisadas, elas sabem como reagir em caso de um terremoto. O problema é, como aconteceu em Fukushima, é que quando você tem um tsunami, não tem muito o que é possível fazer naquele momento, a não ser, obviamente, alertar as pessoas para que elas deixem aquela região costeira. É exatamente isso
que está acontecendo neste momento, Carol. As pessoas estão deixando ali a área de Ishikawa, estão tentando ir mais para dentro, mais para o centro, evitando ficar ali próximo das praias e dessa região costeira, porque o tsunami, no momento em que ele atinge, ele não existe muito que as pessoas possam fazer. Mas o Japão, como você disse, é muito bem preparado para essas eventualidades, tanto a questão dos terremotos, né, como as pessoas devem proceder, para onde elas devem se destinar quando acontecer uma coisa dessas, e o tsunami também, eles têm um sistema muito desenvolvido de alertar as pessoas sempre que acontece algum evento desse tipo. E o Japão, infelizmente, é um país que está numa região ali onde você vê terremotos com frequência, e aí se acontecem, por exemplo, no mar, é muito possível que aconteça tsunami. Tsunami é uma palavra, inclusive, de origem japonesa, justamente por conta disso, por conta dos terremotos que provocam ondas muito fortes e acabam atingindo ali a costa dessa ilha, desse país muito bonito chamado Japão. Américo Martins vai nos atualizando com relação às informações que chegam lá do Japão. Obrigada por enquanto, Américo. Enquanto conversávamos com o Américo, você acompanhava os registros do momento em que esse tremor foi registrado. Aí as câmeras balançando justamente por conta do momento em que esse terremoto de magnitude 7,5 acontecia. E aí a gente tinha uma imagem, aparentemente ali uma edificação que ruiu por conta desse terremoto de forte intensidade, 7,5. Como comentava há pouco com o Américo Martins, esse tipo de episódio é frequente no Japão. É um país, em certa medida, preparado para lidar com terremotos. A gente também tem uma imagem do interior de um supermercado e ali era possível ver o susto da população que estava frequentando o local e também algumas mercadorias que caíram por conta desse tremor, caíram das prateleiras. É a imagem na sequência dessa em que a gente consegue observar aí as pessoas saindo dessa loja assim que o tremor teve início, mas na imagem que vamos acompanhar na sequência, a gente consegue observar inclusive algumas mercadorias caindo das prateleiras diante desse terremoto. Olha só, as pessoas saindo, aparentemente é um supermercado, e as pessoas deixando o local correndo, né, o susto da população, algumas pessoas ali se abaixando, olha só, por conta do tremor e as mercadorias caindo. Daqui a pouquinho a gente vai trazendo atualização, mas a informação importante nesse momento é de que a estrutura das usinas nucleares não foi atingida, não foi abalada por conta desse terremoto. Já houve o registro também de tremores secundários, há um monitoramento desses tremores secundários agora e também esse alerta para tsunami que continua.